Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre as conjurações mineira e também baiana, dentro do contexto da crise do sistema colonial e também o processo de emancipação aí da América Portuguesa. Vamos iniciar falando sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, foi um movimento separatista que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1789. Seu principal objetivo era obter a independência de Minas em relação a Portugal. O lema da Inconfidência Mineira era liberdade, ainda que tardia. Mas vamos entender então o contexto que levou ao planejamento desta revolta. Altas taxas de impostos, a cobrança do quinto, que significava 20% de tudo que era extraído, ia para as mãos dos portugueses, ok? Aqueles que não pagavam os impostos eram descobertos, sofriam duras punições, podendo até ser transportados à força para a África. Porém, nesta altura do século XVIII, a grande extração de ouro começou a diminuir nas minas. Porém, as taxas de impostos não diminuíram. O governo de Portugal criou então a chamada derrama. Essa derrama decretava que cada região de extração do ouro deveria pagar 100 arrobas, cerca de 1.500 quilos por ano, para Portugal. Quando essa meta não era atingida, soldados da coroa invadiam as casas das famílias para confiscarem seus pertences e isso até que o valor devido fosse completado. Isso dentro, pessoal, de uma situação em que Portugal estava em crise, uma crise econômica, já tinha passado pelo terremoto ali no início da metade ali, do século XVIII, então precisava reconstruir Lisboa, tinha toda essa situação, tinha passado também ali pelo período pombalino, então Portugal necessitava, não queria saber se estava diminuindo aí, a extração. Eles alegavam, atribuíam que a diminuição nessa extração de ouro aí, na verdade não era um problema da extração, era um problema de contrabando, Então eles fizeram o quê? Aumentaram a fiscalização, Isso para poder aí chegar, estabelecer uma meta, cada região vai ter que cumprir aí essa meta de 1.500 quilos, 100 arrobas, e se não for atingida essa meta, eles vão entrar nas casas das pessoas, Tem essa permissão de entrar na casa das pessoas, os soldados, da coroa, para tirar ali todos os bens até que fosse atingida essa meta. Então eles atribuíam a baixa arrecadação aí aos contrabandos, e por isso que eles cobravam da população, ok? Aí, para agravar a situação, no ano de 1785, foi criado o Alvará, de 1785 no caso, que estabelecia o fechamento de manufaturas locais, forçando o povo a consumir somente produtos importados e de alto preço. Todas essas ações provocaram alta insatisfação da população, principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas que queriam pagar menos impostos e participar mais ativamente da política do país. Deste modo, alguns intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, considerados aí a elite brasileira, sob uma forte influência das ideias iluministas, de liberdade, os ventos iluministas que vinham da Europa, se juntaram para procurar uma resolução definitiva para a situação. Qual que era a saída? Conquistar a independência de Minas. Conceder anistia geral sobre as dívidas para com a Fazenda Real. Criar uma universidade em Vila Rica. Criar uma bandeira com dizeres libertas, que será também, liberdade ainda que tardia, e assim sendo, eles
faziam reuniões secretas, né, com essas diretrizes, o que fazer, né, para melhorar a situação da capitania aqui de Minas Gerais, no caso. E os inconfidentes, né, tinham sua liderança ali, em sua maior parte, grandes mineradores ou proprietários, padres e também padres assim, né, relacionados ao contexto ali daquela situação de qual Minas estava passando, né, de exploração, aumento de impostos, né. Então os padres também, alguns padres também se identificaram com a causa e também estavam ligados, né, normalmente, à elite que estava fazendo e planejando a Inconfidência Mineira, já que este era um movimento elitista, ok? Deste modo, pessoal, tem-se o destaque, né, de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mas também poetas como Tomás Antônio Rosário e Cláudio Manuel da Costa. Tinha também a participação de o proprietário de Minas, Inácio de Alvarenga, e o padre Rolim, né, que entre outros que apresentavam a elite mineira, como eu já disse aqui. Eles tinham então esse objetivo, né, de proclamar uma república, né, na capitania, e a capital seria em São João del Rei, ok? Então esse planejamento, né, da Inconfidência Mineira, né, porque ela não saiu do papel, tá? Nós vamos já falar sobre isso. Tudo isso são características que evidenciavam, pessoal, a crise do antigo regime, a crise do absolutismo. Os ventos iluministas estavam se espalhando, as ideias iluministas chegavam até o Brasil, tá? Era comum que muitos filhos de donos de minas, eles iriam estudar, mandavam estudar na Europa, tá? Então voltavam de lá influenciados diretamente pelo contexto no qual a Europa passava ali no século XVIII, ok? Porém, né, eles tinham já o planejamento de como fazer, né, esta revolta, atribuíram ali, né, as funções, né, de cada um. E o dia da revolta, né, seria o sinal, né, seria a derrama. No primeiro semestre, né, era esperado, então, primeiro semestre de 1789, era esperada a cobrança, né, da derrama. E eles usaram, então, esse dia, né, como o dia da derrama, era um dia que a população ficava revoltada, né, ficava insatisfeita. Então, eles queriam aproveitar esse contexto conturbado de revolta da população para conseguir apoio aí, né, dos revolucionários aí contra a coroa e conseguir, assim, né, usar o povo também ali com uma massa de manobra para conseguir fazer ali a sua revolta e, consequentemente, atingir seus objetivos. Então, o Tiradentes ficaria encarregado do assalto ao palácio do governador. Os demais confidentes já tinham definido as suas respectivas missões, né? A pólvora, né? O uso da pólvora, enfim, né? Tudo bem planejado ali para o dia da revolta, aproveitando o dia da derrama, ok? Porém, Joaquim Silvério dos Reis, um devedor da coroa portuguesa, denunciou o movimento ao governador da capitania de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, para amenizar as dívidas que tinha com os portugueses. Assim, a coroa portuguesa ficou sabendo dos mínimos detalhes da revolta. O Joaquim Silvério dos Reis, ele participou, né, das reuniões, então ele sabia de todos os detalhes, ele entregou o plano, né? Assim, né, a coroa pôde reagir contra os inconfidentes antes que a revolta se iniciasse. No dia 10 de maio de 1789, Tiradentes foi preso e, no dia 18, os outros integrantes também foram presos. Assim sendo, houve a abertura da devassa, né, que é um inquérito para apurar os delitos. Resultado, a Ordem Régia de 1790, que decretou ali, né, o degredo perpétuo de todos os inconfidentes, com exceção de Tiradentes. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi forcado na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, teve o corpo esquartejado em 4 partes, espalhado pela estrada que daria acesso à Vila Rica, né, no caso hoje, Ouro Preto. Mas cabe aqui, né, esse desfecho da Inconfidência Mineira, podemos dizer, né, que ela não aconteceu porque foi delatado o plano, mas a sua importância
é exatamente evidenciar aí a crise do absolutismo, né? Que já dava sinais ali de que esse sistema já estava em crise aqui no Brasil também. A população já estava aderindo aí, né? Pelo menos a elite, no caso aqui da Inconfidência Mineira, as ideias de liberdade, né? Devido aos altos impostos. Mas chama atenção para a imagem de Tiradentes. Tiradentes, no ato da Inconfidência Mineira ali, né, que ele acabou sendo preso e morto, ele não tinha essa imagem de herói. Essa imagem de herói de Tiradentes foi construída no contexto da proclamação da República, já no final do século XIX. Os republicanos, né, queriam criar ali, né, precisavam buscar algum herói para simbolizar a República, alguém que o povo se identificasse. Como a proclamação da República acabou sendo feita pelos militares, eles buscaram em Tiradentes, que era um militar, né, ele era um alferes, que lutou pela República e teve a sua vida, né, ali, como consequência, né, da luta pela República. Então, eles passaram, né, estabeleceram o feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, praças, né, tiveram o seu nome alterado aí, né, para Tiradentes, o que glorificava a independência. Os portugueses, eles passaram então a simbolizar, a homenagear Tiradentes. Essa passagem, né, toda essa explicação sobre a construção da imagem de Tiradentes, né, que se aproximou aí da imagem de Jesus Cristo, né, porque também Jesus Cristo lutou por uma causa justa. Jesus Cristo acabou sendo morto e traído, então procuraram semelhanças aí, né, até porque a população brasileira, como maioria cristã, né, usaram então essa imagem de Tiradentes, né, com barba, com cabelos grandes. Na outra imagem vocês podem observar que não poderia usar barba, no máximo um bigode, né? Então, toda essa explicação, né, a fundo está no livro do historiador José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, que mostra aí, né, toda essa construção da imagem de Tiradentes como um herói 100 anos depois da sua morte, para legitimar o ato da proclamação da República, ok? Vamos agora falar da Conjuração Baiana, que ocorreu ali em 1798, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Baiana foi uma revolta social de caráter popular, que aí já é uma diferença enorme com relação à Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, tá? Ela sim teve um caráter popular, ocorreu na Bahia, recebeu uma importante influência também nos ideais feministas da Revolução Francesa, além de ser separatista, né, também tinha esse caráter, defendeu também importantes mudanças sociais e políticas na sociedade, já que tinha ali parte da população mais pobre participando deste movimento. Causas principais: insatisfação popular com o elevado preço cobrado pelos produtos essenciais, aí são alimentos mesmo. Entre eles, podemos dizer que muitas pessoas reclamavam também da carência, né, carência de alimentos, né, faltando mesmo, pobreza, gente. A situação da Bahia ali no ano de 1798, né, com a mudança da capital por Pombal, ali já na década de 60 do século XVIII, o que ocorreu foi que o Nordeste foi meio deixado de lado, né, o eixo econômico, né, importância política, tudo se concentrou aqui no Sudeste, ok? Devido à mineração. Então, o Nordeste foi meio que esquecido, a crise da cana-do-açúcar. Então, tudo isso aí levou a uma situação de pobreza, de miséria, altos preços de alimentos, além da carência, ok? Assim, gerou essa insatisfação com o domínio português sobre o Brasil. O ideal de independência, de separação, estava presente em vários setores da sociedade baiana. E eles tinham, então, como objetivo principal, né, ou objetivos principais, além da libertação do Brasil, política, né, de Portugal, no caso da capitania da Bahia, né, o fim do pacto colonial. Eles poderiam fazer comércio com outros estados, né, além de Portugal, né, isso é a liberdade econômica. Defendiam também a liberdade e igualdade entre as pessoas, ok? E
pegando aí um lema da Revolução Francesa. Então, eram amplamente favoráveis à abolição dos privilégios sociais e também da escravidão, ok? Porém, né, vamos falar agora sobre os líderes da Conjuração Baiana. Um dos principais era o médico, político e filósofo baiano Cipriano Barata. Também tiveram grandes participações, né, outras lideranças aí da propagação, né, da divulgação das ideias do movimento, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, os alfaiates Manuel Faustino Santos Lira e João de Deus do Nascimento. O movimento contou com participação, além desses que eu citei, né, que formavam a liderança, pessoas pobres, letrados, padres, pequenos comerciantes, alguns soldados, escravos e também alforriados. No dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu com panfletos fixados nas paredes das casas, muros, convocando o povo a participar do movimento. O governo baiano, sabendo, né, dessa situação, organizou as forças militares para reprimir, acabar com o movimento antes que a revolta ocorresse. Vários revoltosos foram presos, muitos foram expulsos do Brasil, porém, 4 foram executados em Salvador. Então, também não chegou a acontecer de fato, né? Ela chegou ali no máximo ao nível de propagação, tá? Evidenciando em todas as características dessa revolta, porém, ela não chegou a ocorrer de fato também com a Conjuração Mineira. Embora, pessoal, não tenha ocorrido, todo esse movimento, todas essas características e contestações mostraram, né, evidenciaram que o sistema colonial, o antigo regime, também estava entrando aí em declínio, ok? E mais tarde, né, nós vamos falar aí que o Brasil, pouco tempo depois, se tornou independente, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Valeu, até a próxima.